Ok, pessoal, boa tarde. Muito obrigado, Tani Claire. Hoje a gente vai ter o privilégio de termos mais uma aula de cultura energética falando sobre o cultivo do eucalipto. E é com você, Tani Claire, os próximos minutos. Boa aula. Obrigada, professor. O prazer é meu de estar apresentando o trabalho para os colegas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do cultivo de eucalipto. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre o histórico do cultivo de eucalipto. Então, o gênero Eucaliptus teve a sua origem na Austrália, na Tasmânia, em algumas ilhas da Oceania. Então, existem cerca de 730 espécies reconhecidas botanicamente, né? Porém, não mais que 20 delas são atualmente utilizadas, então, para fins comerciais em todo o mundo. No Brasil, houve relatos dos primeiros exemplares plantados nas áreas pertencentes ao Jardim Botânico e ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, então, em 1825 e 1868, respectivamente, no município de Amparo, em São Paulo. Houve relatos também que em 1868, no Rio Grande do Sul, por iniciativa, então, de Joaquim Francisco de Assis Brasil, um dos primeiros brasileiros, então, a demonstrar esse interesse, né, pelo gênero. Aqui temos algumas espécies mais utilizadas de eucalipto, então, primeiramente vamos ter o eucaliptus grandes, o Eucalyptus saligna, o Eucalyptus orophylla, o Eucalyptus viminalis, esse vai ser um híbrido do grandes e do orophylla, e o Eucalyptus duni. Então, ambos podem atingir de 30 a 60 metros de altura, e o diâmetro, então, é acima sempre de 1,20 m. Nessa segunda parte, eu vou falar um pouquinho da importância socioeconômica e os principais usos do eucalipto, então. Então, devido às características edafoclimáticas favoráveis ao crescimento do eucalipto no Brasil, a importância, então, social dessa espécie, né, vem aumentando desde o século passado. Então, em relação à floresta plantada, temos cerca de 10 milhões atualmente de hectares de florestas plantadas. Destes 10 milhões, 7,6 milhões de hectares corresponde ao de eucalipto. Então, cerca de 76,3% desse total. 2 milhões de hectares, então, estão concentrados em Minas Gerais, na qual segue registrando a maior área de floresta plantada, seguido, então, pelo Paraná, com 1,5 milhões de hectares. Aqui temos um gráfico, então, que mostra a área de árvores plantadas. Então, em 2019, percebe-se que a área total de árvores plantadas totalizou aqui 9 milhões de hectares. Então, um aumento aqui para o ano de 2018, cerca de 2,4%, né? Em 2018, obteve aqui 8,79 milhões de hectares de árvores plantadas. Então, desse total, a maioria compreende, então, a cultura do eucalipto, né? Chegando, então, até 77%, representando, então, pela cultura do eucalipto. Então, em 2019, 6,97 milhões, né, de hectares plantados de eucalipto, e em 2018, 6,78 milhões de hectares plantados de eucalipto. Aqui temos um gráfico, né, na qual mostra um mapa. Então, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então, eles continuam sendo os maiores detentores, então, dessas florestas plantadas no país. Aqui temos um gráfico, então, de distribuição e evolução da área com plantio de eucalipto. Então, percebe-se aqui com 28% Minas Gerais, né, está onde tem a maior área. Então, aqui percebe-se a evolução desde 2014 até 2019. Então, de 2018 a 2019, houve aqui um pequeno aumento, né, dessa área. Aqui temos uma notícia, então, a demanda mundial por celulose de eucalipto cresceu 2,9% em 2019, comparando-se, então, a 2018. E até 2022, a previsão é que tem, então, essa alta de 2,7%. O preço médio, então, de venda de tora de eucalipto nas regiões sul e sudeste, então, são dados de setembro e outubro de 2019. Então, a tora de eucalipto, que seria madeira em pé, né, para celulose entre R$ 28,87 e R$ 45,63
o metro cúbico, então, sem imposto. Então, para a serraria, entre 54,62 e 66,80 reais o metro cúbico, sem imposto, e preços maiores serão observados, então, para a tora, para a laminação, no caso, 120,84 e 109,02 centavos no metro cúbico. O cultivo de floresta de eucalipto, então, permite a todos os tipos de agricultores, tá? Então, essa diversificação dessa renda na propriedade pode ser, então, por meio de plantios puros ou sistemas integrados de produção, que seriam os silvipastoris, por exemplo. Então, aqui temos os principais usos do eucalipto relacionados, então, às partes, né, da planta. Então, o eucalipto pode ser utilizado para energia, para madeira roliça, celulose e papel, chapas de fibras, lâminas, serralos, óleos essenciais. Então, aqui vamos falar um pouquinho da energia. Então, a lenha é a forma, então, mais utilizada, no caso, para energia. Então, é utilizado árvores mais jovens, né, provenientes de desbastes. Então, sobre os desbastes eu vou falar depois. Ou também algumas partes finas dessas árvores mais adultas e também pode ser utilizado como galhada, as galhadas. Então, a principal demanda por lenha, hoje, atualmente, então, é a secagem de grãos no pós-colheita. O carvamento, então, da madeira está aumentando também sua importância no setor de siderurgia, né, na qual ainda é muito utilizado em fornos industriais, para fins diversos e também em fornos comerciais. E essa transformação da madeira em cavacos ou briquetes permite, então, essa utilização em estufas, caldeiras ou fornos com temperaturas, então, controladas. Então, esses resíduos dessas galhadas podem ser também convertidos em briquetes, né? É muito utilizado, então, em agroindústrias, em granjas, em indústrias também, que utilizam, então, esse produto para fins diversos. Utilizado também para madeira roliça, né, em construções rústicas, como mourões para cercas e postes. Em menor escala, elas são utilizadas em móveis rústicos, brinquedos de parques, entre outros. Porém, pessoal, nesse caso, vai recomendar, então, um tratamento preventivo, né, a fim de aumentar, então, a vida útil dessa madeira, em decorrência que ela fique, então, em condições, né, das intempéries. As toras mais finas, então, são utilizadas na construção civil também, como cavaletes, escórias e outros. Celulose e papel. Então, no processo de extração da celulose, são utilizadas, então, árvores jovens, né, com diâmetros definidos pela indústria. Então, do processo químico obtém-se, então, uma pasta celulósica, bruta, não branqueada. E, em seguida, são produzidas, então, as embalagens de papel, papelão, entre outros. Chapas e fibras ou partículas. Então, utilizadas toras finas de eucalipto, né, que são transformadas em painéis. E após o processo, semelhante à da obtenção da celulose, a aglutinação de resinas e fibras da madeira resulta, então, em chapas de densidade diversas. Então, a principal vantagem desse material é a facilidade, então, no corte, no acabamento, né, que, então, vai permitir múltiplos usos, sobretudo, então, no setor moveleiro. Lâminas incompensadas, então, são produzidas com lâminas da madeira, né, sobrepostas, então, coladas entre si. Esses painéis, então, possuem razoável resistência mecânica e são amplamente utilizados na construção civil, em embalagens industriais e também no setor moveleiro. Então, as lâminas, elas podem, então, ser usadas na fabricação desses compensados. A madeira serrada, então, tem diferentes usos, né, tais como para móveis, casas, na construção civil como andaimes, formas e estruturas diversas, e o mercado exige então, toras com dimensões padronizadas, né, de forma, então, que para serem obtidas, o manejo do plantio deve ser rigorosamente seguido. Aqui temos outras utilidades também, né, como os óleos essenciais, os fármacos, aqui onde as mães e principalmente as avós adoram, né, que são os chás, que trazem múltiplos benefícios. Também encontramos em produtos apícolas, como mel, própolis. Nessa terceira parte, eu vou falar um pouquinho dos critérios para a escolha do eucalipto para plantio. Então, nós temos que analisar os aspectos técnicos.
Inicialmente, vamos analisar o clima. O eucalipto pode estar sujeito, então, a geadas de forte intensidade, e quando é um clima mais ameno, essa madeira vai ser um pouco mais para serraria, ok? O estresse hídrico é um fator limitante no crescimento e no desenvolvimento da cultura também. Em relação ao solo, então a cultura ela não vai se adaptar bem a solos rasos, solos pedregosos, onde tem afloramento de rochas também, solos sujeitos a encharcamento. Eu lembro uma vez, pessoal, que eu fui fazer um trabalho no Pantanal e vi assim, algumas espécies de eucalipto e faziam anos já que estavam lá e o desenvolvimento, então, era assim, bem baixo, né, em relação à altura, a diâmetro, enfim. Então, tanto o encharcamento é um fator limitante, quanto o estresse hídrico, ok? Deve-se analisar também a fertilidade no local. O eucalipto, ele é mais suscetível, então, a solos profundos, bem drenados. Devemos atentar também à dimensão da área e sistemas de cultivo. Então, pequenas áreas de plantio, aconselhado o uso de sementes ou clones, tá? E áreas até 20 hectares, deve-se então ter mais uma espécie então, de eucalipto a cada 10 hectares. E também para você escolher o seu eucalipto, né, a espécie, você tem que analisar também qual que é a finalidade do plantio, né, para que vai ser utilizada essa matéria-prima. Se é para energia, se é para celulose, papel, produtos cerrados, óleos essenciais, recuperação de ambientes degradados ou sistema de colheita e cultivo de rebrotas. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, na qual vamos ter aqui a localização da propriedade, né? Por exemplo, se é em regiões sujeitas a geadas severas e frequentes ou não, né? Temos aqui também o uso da madeira, então, para fins energéticos, por exemplo, então temos a fonte de energia, o carvão vegetal, ou também para serraria, e temos aqui o eucalipto indicado, para esse tipo de uso da madeira e para essa determinada localidade, né, onde está concentrada, então, a propriedade. E aqui o comportamento. Então, depois eu vou disponibilizar no grupo a apresentação, daí se vocês querem ver de forma mais detalhada, né, que aqui é o tempo um pouquinho curto. A produção, então, de mudas de eucalipto nessa quarta parte. A implantação, então, de florestas produtivas. Então, deve ser analisados bem em relação à escolha das mudas, se as raízes são bem formadas, se elas são saudáveis, elas têm que ter uma boa qualidade genética também, um bom diâmetro de colo, uma nutrição adequada, principalmente também, a relação entre parte aérea e sistema radicular, então tem que ser avaliado essas características. Então, para a obtenção das mudas, não as mudas por sementes. São obtidas, então, pelos sementobetes, né? Então, para serem de boa qualidade, devem ser produzidas considerando as boas práticas do viveiro. As sementes, elas devem ser obtidas de fornecedores idôneos e também certificados. Temos as mudas obtidas por estaquia, também, que são mudas produzidas geralmente por brotações de cepos de árvores adultas, ou também a partir de mudas de clone, né, já selecionadas anteriormente, então que possuam boas qualidades, como bom crescimento e também resistência a pragas e doenças. Então, ao se utilizar mudas produzidas por estaquia, essa técnica, então, o produtor ele vai ter um maior controle, né, das suas árvores, e geralmente no final do processo ali, elas vão ser, essas árvores, essa madeira, né, vai ser mais bem avaliada no comércio. As características de boas mudas, então as raízes não podem ter enovelamento, né, a raiz principal, no caso é pivotante, tem que estar em um bom estado sanitário, sem doenças, sem pragas, e um tamanho também adequado. Então temos aqui a altura da parte aérea, então tem que ser de 15 a 25 centímetros, no caso mudas por sementes. O diâmetro de colo tem que ser superior a 2 milímetros, ok? E em sistema radicular, também ocupando toda a área interna do tubete, né, com bom desenvolvimento e coloração branca. E as folhas, elas têm que estar sadias, de 6 a 8 pares de folhas. Opa, vou voltar. E de 2 a 3 centímetros de distância entre nós. Então, aqui percebe-se uma boa muda, né, nessa imagem aqui ao lado.
Então, percebe-se que as raízes, elas perfizeram toda a região do tubete, né? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhinhas, né? Deve ter mais. Então, é características de uma boa muda. Sobre a implantação, então, de cultivos de eucalipto, essa quinta parte. O planejamento, então, é fundamental, ok? Principalmente quando vai ocorrer e quando é realizado, né, em áreas mais extensas. Então, neste caso, a localização de estradas, o caminho de acesso, o interior do plantio, o tamanho e a distribuição dos talhões devem ser, então, definidos. Okay? Os talhões, eles devem ser dimensionados com no máximo 300 metros de largura e comprimento variando de 500 a 1.000 metros. Né? Então, essas ações, pessoal, de delimitação, então, dos talhões, facilitarão a colheita, a retirada da madeira, as operações de plantio também, os tratos culturais, o controle de erosão, pragas e doenças, e principalmente, então, a prevenção e combate ao fogo. As construções das vias de acesso devem estar de acordo, então, com a topografia da área, né, evitando as fortes inclinações e buscando, então, a proteção contra o escoamento superficial da água da chuva. Então, estradas construídas sem planejamento, no caso, elas muitas vezes é responsável por grandes aportes de sedimentos, né, para os cursos de água que vão cruzar ali as mesmas. E também contribuem, né, essas não planejamento para contribuir para o assoreamento também e redução, então, dessa qualidade de água. Os aceiros, então, os aceiros são faixas de terreno sem vegetação, onde o solo mineral é exposto. Este separa os talhões, então, servindo de ligação com as estradas de escoamento da produção. Então, ali temos, na figura ao lado, temos uma vista de um aceiro, né, interno, entre o plantio, então, de eucalipto e o plantio de pinos. Aqui temos uma vista de um aceiro de divisa. A limpeza da área, ela pode ser tanto manual ou mecânica, né? Então, vai depender ali da topografia do terreno e também da disponibilidade, né, de recurso financeiro do produtor. Então, a limpeza da área para plantio vai corresponder às operações, então, de derrubada e também de remoção e leramento dos resíduos da exploração em áreas já plantadas. O preparo do terreno. Então, no caso de áreas onde foram utilizadas anteriormente cultivo agrícola, recomenda-se, então, pelo menos na linha de plantio, o uso de subsolador, né? No caso, para romper essa camada compactada, com profundidade, então, variando de 30 centímetros a 60 centímetros, dependendo do tipo do solo. Em solos mais argilosos, no caso, a profundidade deverá ser um pouco maior. Nas áreas, então, utilizadas com pastagem, há também a necessidade de rompimento dessa compactação superficial, né, formada pelo pisoteio do gado. E em áreas, então, anteriormente ocupadas por plantio florestal, principalmente em solos mais argilosos, né, onde é feita a colheita mecanizada, o transporte da madeira colhida, né, que vai provocar, então, essa compactação também do solo. Então, nestes casos, também deve-se utilizar, então, o subsolador ou o cultivo mínimo, né. Então, assim, e a manutenção também desses resíduos da colheita na superfície do solo é um procedimento também eficiente na redução da compactação do solo. Uma dica, então. Então, quanto mais a área de plantio estiver sujeita, então, à erosão, ou então solo exposto, alta declividade, ocorrência de chuvas, menor deve ser a intensidade, então, de preparo do solo. Okay? Então, preparo mecanizado. Aplica-se, então, onde a topografia ela é um pouco mais plana, né? E o preparo manual é adotado, então, áreas mais declivosas, em situações onde, então, não é viável o uso de máquinas agrícolas, ou quando o produtor não possui, então, implementos adequados. Então, nesse caso, no caso de preparo manual,
Recomenda-se, então, a abertura de covos, né, com profundidade, largura e comprimento de pelo menos 30 centímetros por 30 por 30. Em relação ao espaçamento e qualidade de mudas, então, o espaçamento, ou também falado como densidade de plantio, é provavelmente uma das principais técnicas de manejo, né, que vai visar qualidade, então, e produtividade e desenvolvimento dessa matéria-prima. Então, o espaçamento adotado para o plantio vai influenciar muito no crescimento da floresta, na qualidade da madeira produzida, a idade de corte também, os desbastes, as práticas de manejo e, principalmente, no final, os custos de produção. Então, normalmente, plantios são executados com espaçamento variando no intervalo, então, de 4 metros quadrados a 9 metros quadrados por planta. Os menores espaçamentos, eles vão produzir árvores de menores diâmetros, e os espaçamentos mais amplos são adotados, então, quando se dispõe de material genético de melhor qualidade e espera-se, então, obter uma madeira para serraria com maior valor agregado. Então, é necessário atentar-se para essa demarcação correta, né, nesses espaçamentos a campo. Então, os métodos de plantio, então, temos o plantio pode ser mecanizado, né, ou manual ou semi-mecanizado. Então, no plantio mecanizado, adote-se onde o terreno é mais amplo, né, possibilitando, então, o uso de plantadoras tradicionais por tratores. Semi-mecanizado, então, no sistema semi-mecanizado, as operações de preparo do solo e tratos culturais são mecanizadas, mas o plantio propriamente dito é de forma manual. O cuidado no plantio. Então, ao executar o plantio de muda, deve-se atentar muito para a extremidade da raiz, né, para que ela não fique curvada, né, de modo, então, a prevenir o seu crescimento irregular. Então, do contrário, essa raiz ela pode ficar estrangulada, né, como podemos observar na foto ao lado, e vai comprometer, então, todo o seu desenvolvimento, né, e também pode provocar a morte da planta em um longo prazo. Outro cuidado importante que deve ser tomado, né, é em relação ao sistema radicular das mudas. Então, a exposição contribui para o ressecamento rápido da região de contato com o ar, trazendo injúrias severas e também pode levar à morte da planta, como podemos observar, então, na figura A. E, além também dos cuidados apontados, né, deve atentar também para outro problema, que é o afogamento do coleto, né, ou então o aterrio, né, de parte do caule das mudas. Então, isso pode ocasionar seca e, consequentemente, a morte da muda. Então, aqui temos uma figura, né, onde ela vai representar a madeira correta de realizar o plantio da muda. Então, a muda ela deve estar plantada no mesmo nível do solo, ok? Também não deve se plantar a muda deitada ou torta, né, pois vai comprometer, então, o seu desenvolvimento. Também é necessário fazer, de início, fazer a irrigação, né, da muda no momento do plantio, para favorecer, então, o seu estabelecimento e seu desenvolvimento nessa parte inicial, né, nessa fase inicial aí de desenvolvimento. Algumas regiões, principalmente aquelas sujeitas a déficit hídrico, é utilizado, né, recomendado, então, o uso de gel para o plantio das mudas florestais. Aqui eu vou falar um pouquinho da amostragem para análise de solo. Então, a análise de solo, ela é fundamental para a verificação, então, das condições de fertilidade do solo, ok? E os resultados vão ser utilizados, então, com base, né, nesses resultados, é feita, então, as recomendações de adubação. Então, aqui temos uma primeira figura, que é a divisão da propriedade, né, de acordo com a topografia, o uso atual do solo, a cor e também textura, né, e também em relação ao manejo. E na segunda imagem, então, vamos ter onde vão ser feitas as coletas dessas amostras, né, para análise de solo, então, de 15
a 20 subamostras. Então, muito importante essa análise de solo. Falar um pouquinho da adubação agora. Então, os plantios florestais, eles ocupam geralmente áreas e solos, né, de baixa fertilidade natural. Então, por isso, vai se recomendar, então, a adubação para possibilitar, então, essa boa produtividade. Então, percebe-se aqui na figura, nessa imagem, aqui as plantas nas extremidades aqui com adubação, plantação, e essas mudas aqui ao centro, né, sem adubação. Então, percebe-se essa diferença nítida, né, de crescimento ali e desenvolvimento. Temos aqui a recomendação de adubação mineral, tá? Então, vai ser sempre em função dos teores de fósforo e também de potássio, né, definidos, então, né, e detectados na análise de solo. Então, por isso que é fundamental. Então, temos aqui os teores no solo, podendo ser baixo, médio e alto, né, fazendo essa interpretação aqui dos resultados. E conforme esses resultados aqui, né, conforme essa interpretação aqui, vamos ter a fórmula sugerida e as quantidades recomendadas. Okay? Então, adubação de plantio em cobertura. Então, normalmente a adubação é realizada em 2 etapas. Okay? A adubação de plantio ela é feita antes ou no momento do plantio. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Por exemplo, um solo com médio teor de fósforo e por exemplo, baixo teor de potássio. Então, a quantidade recomendada aqui seria 180 gramas por planta, né, ou no caso, por covo. Então, aqui na adubação de plantio, utiliza-se o adubo fosfatado em cobertura, e 30 a 40 dias após o plantio, aplica-se o nitrogênio e o potássio. Então, aqui temos uma figura ao lado, representa-se, né? Então, assim, vai recomendar a aplicação desse adubo ao redor da cova de plantio aqui, de 20 centímetros a muda, né? Mas por que isso? Para evitar a queima das raízes, né, e morte também dessa muda, em decorrência do efeito salino do nitrogênio e também do potássio. Aqui temos as características foliar, tá, os sintomas de deficiências nutricionais. Então, conforme temos aqui a folha, né? A folha ela vai nos indicar se essa planta, né, tá com deficiência nutricional ou tá tendo nutrientes demais, né? E também se tem alguma praga. Então, ao você observar a folha, ela te dá então um complemento, né? Para então identificar qual seria o problema, né, no caso, que a planta está sendo acometida. Em relação à adubação de manutenção, então, é realizada entre 18 e 24 meses após o plantio, né? Recomendação de adubação, então, deve ser feita de acordo com um monitoramento nutricional, né, que tem por objetivo, então, identificar quais os nutrientes limitantes ao seu desenvolvimento. Lembrando-se, então, que deve ser feita, então, essa análise de solo, que fornecerá, então, os padrões e as quantidades necessárias ou não dos insumos a serem aplicados, né? Visando, então, sempre os melhores resultados. Tratos silviculturais, desrama e o desbaste. Os desbastes, então, consistem em colheitas antecipadas, né, e parciais das árvores, a fim, então, de diminuir a população, né, diminuir a população original e o número, então, de árvores por área. Então, essa prática vai favorecer a entrada de maior luminosidade, né, aumentando também a disponibilidade de água e nutrientes, favorecendo, então, o crescimento das árvores remanescentes. Vamos ter o desbaste seletivo, no qual retira-se árvores com menor desenvolvimento e árvores atacadas também por pragas ou doenças, e árvores também com menor diâmetro e altura. Então, aqui, inicialmente na figura A, temos como originalmente, né? Foram selecionadas aqui as árvores com menor desenvolvimento, né? Para serem, então,
feitas esses desbastes. Então, essa figura aqui mostra como o resultado, né? Temos o desbaste sistemático, que ele consiste, então, em retirar as árvores de forma ordenada ou de acordo com um espaçamento pré-estabelecido. Então, por exemplo, pode-se optar, então, por retirar uma árvore a cada 3 plantas, né, como observado aqui nessa imagem aqui, ou então remover uma fileira inteira de árvores intercaladas, né, na qual as outras permanecem intactas. Então, aqui temos os resultados destes desbastes. O desbaste misto, então, ele consiste em utilizar, então, os 2 métodos anteriormente descritos, que primeiro você vai realizar o desbaste sistemático, né, e em seguida, nas linhas remanescentes, o desbaste seletivo, tá? Então, tem por objetivo deixar na área apenas as plantas com maior potencial de crescimento e com maior desenvolvimento, como eu falei anteriormente. Temos também a desrama, então a desrama ou poda dos galhos até determinada altura do tronco vai melhorar a qualidade da madeira, né, porque vai eliminar, então, essa formação de nós, né, provocado por esses galhos não retirados, como podemos observar na figura A e B. Então, a madeira sem nó, ela vai apresentar uma maior qualidade, né, normalmente ela também é melhor remunerada pelas serrarias. Okay? Em plantios puros, o momento correto, então, de iniciar essa desrama é quando as copas elas começam a se tocar, né? Geralmente na fase em que inicia, então, uma competição entre as plantas por luminosidade e também quando forem observados alguns ramos secos, né, no tronco. Aqui temos 2 exemplos de desrama. Então, a primeira é feita com 1 ano e meio de idade, né, da árvore, e a altura, então, 3 metros. Aqui uma segunda desrama, com 3 anos e meio, e uma altura da árvore de 6 metros. Aqui vamos ter uma segunda opção. Aqui eu vou falar um pouquinho do controle de plantas daninhas. Então, o período de convivência entre plantas daninhas e eucalipto, então, a competição das árvores com as plantas daninhas, elas reduz com o seu crescimento, né, em função do sombreamento e aprofundamento parcial das raízes. De forma geral, a competição ela vai se iniciar entre 14 e 28 dias após o plantio. Então, o controle cultural pode ser de forma preventiva, né, na qual consiste a limpeza de equipamentos utilizados em áreas infestadas, a aquisição de mudas livres também de plantas daninhas, né, no substrato, por exemplo. O consórcio com lavouras anuais, então uma prática de cultivar lavouras anuais na entrelinha do eucalipto, em estágios iniciais de crescimento, e o pastejo também, que é o sistema silvopastoriço ou sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, né, que são formas, então, de aproveitar a vegetação que cresce sobre as árvores, né, e mantê-las, então, em densidade satisfatória, diminuindo, assim, a sua multiplicação. Temos também o controle físico, que inicialmente pode ser um arranquinho manual, né, pode ser utilizado em pequenos plantios na linha das árvores. O coroamento a capina também, que vai tratar-se, então, da eliminação das plantas existentes em torno do local onde a muda será plantada, como podemos observar na figura ao lado. Há o controle químico também, na qual o controle é feito na linha de plantio, em pré-emergência, e também, como podemos observar na figura A, e na figura B, então, esse controle pós-emergência. As principais pragas e os seus controles, então. Então, as formigas cortadeiras é uma das principais pragas, né, que acometem ali a cultura do eucalipto. Então, geralmente é utilizado produtos químicos na forma de iscas granuladas, né, para então combater esse tipo de praga. Então, o desfolhamento causado por formigas pode reduzir a produção de madeira no ano seguinte em 1/3, e se isso ocorrer no primeiro ano do plantio, a perda total pode chegar até 13%. Então, é um valor ali bem considerável, né? No final, então, do ciclo de colheita. Aqui temos uma imagem dos sinais, né, das formigas cortadeiras. Observamos, então, as folhas ao chão, né?
Outra praga também que temos é o cupim, na qual ataca a madeira morta ou viva, também causando danos às florestas em crescimento, ou também a madeira já processada. E o controle dos cupins, então, é necessário, né? É realizado por inseticidas químicos registrados para a cultura, então, específica do eucalipto. Temos também outra praga, que são os besouros desfolhadores. Então, esses besouros atacam as folhas novas, eles vão roer os ponteiros, né, e galhos tenros dos eucaliptos mais jovens. E o controle desse grupo de insetos, inclui técnicas preventivas, como a escolha de plantas resistentes e também de tratos culturais. O percevejo bronzeado. Então, altas infestações desse inseto pode causar, então, perda considerável dessa área, né, fotossintética das plantas, acarretando também a queda das folhas, em alguns casos também a morte das árvores. Então, as alternativas de controle dessa espécie ainda está em fase de desenvolvimento. Então, as principais doenças e o seu controle, então. Essa doença do mofo cinzento ocorre em viveiros, onde existe uma produção de alta densidade, então, de mudas, né, nos canteiros ou em mesas suspensas, e também onde possui uma alta umidade e temperaturas mais amenas. Então, o agente causador é esse Botrytis cinerea, patógeno que pode atacar diferentes espécies, então, de eucalipto. Além de causar o tombamento de mudas, o fungo também vai atacar a parte aérea, né, pode causar a morte dos brotos, né, ou mesmo de toda a planta. Então, os sintomas iniciais, pessoal, dessa doença é o enrolamento das folhas, como podemos observar aqui nessa imagem, né? É o enrolamento das folhas, elas podem secar, né, e elas podem cair também, e as plantas atacadas, elas ficam recobertas por um mofo acidentado. Então, daí o nome, né? A ferrugem também é uma doença que ocorre em mudas e árvores jovens, com até 2 anos de idade. Ali temos o agente causador, Fucsinia piscide, né? Vai ocasionar uma redução no crescimento de mudas das árvores, né? E essas últimas apresentam deformação no ponteiro e com perda também da qualidade da madeira serrada. Outra doença também é o cancro, né? Que vai se iniciar com o trincamento da casca na base da árvore, e também a morte interna da casca, promovendo, então, o bronzeamento das folhas e a morte da copa e, posteriormente, da árvore. Então, ali temos os 2 possíveis agentes causadores, né? E, em plantios mais jovens, a doença pode ser verificada em árvores com até 2 ou 3 anos de idade. Corte e colheita. A colheita das árvores segue com base 5 etapas fundamentais. Então, vou passar aqui um videozinho para vocês verem. Creio que não vai ter o som, né? Então, inicialmente é feita a derrubada da árvore. O seu desgalhamento. Então, posteriormente vai ser feito o arraste da tora, né, o carregamento dessas toras e o transporte, então, dessa madeira já cortada ali conforme os tamanhos, né, pré-estabelecidos. Então, em relação à análise econômica dos plantios, então aqui no site do Instituto de Florestas do Paraná trazem algumas planilhas, né, umas tabelas em relação aos custos de implantação do eucalipto por região. Vou escolher trazer região oeste e sudoeste, e também em relação ao relevo, né, se é ondulado, se é mais plano. Então, no site traz todas, então, esses custos, né, de muda, de preparo do solo plantio, enfim. A gestão da propriedade rural, então. Então, assim, pessoal, deve ser respeitada as áreas de preservação permanente, né, no caso que são as APPs, e também a reserva legal, que são as RL.
então, que vão ser necessárias à manutenção, então, da sustentabilidade e também da qualidade ambiental, né, desses sistemas. Então, em relação também a sistemas silvopastoris, né, em unidades, então, deve-se observar também essa possibilidade, né, do plantio dessas espécies florestais, também em sistemas silvopastoris e agrosilvopastoris, né, que são, então, sistemas alternativos de produção dessa madeira, né, aliados, então, à produção pecuária e também à produção agrícola, no caso, na mesma área. Aqui temos um exemplo, né, de um sistema silvio-agrícola, com eucalipto e girassol em Ponta Grossa, no Paraná. E algumas curiosidades, né, que vocês devem estar se perguntando, as maiores delas, né, que é verdade que o eucalipto empobrece o solo? É um mito, né? Em uma plantação bem manejada, no caso, as raízes, elas vão retirar os nutrientes do solo e os devolvem como matéria orgânica, né, as cascas, as folhas e galhos, que possuem, então, até 70% dos nutrientes da árvore, vão permanecer, então, no local e incorpora-se, então, ao solo como adubo. Outra curiosidade também, né, o eucalipto seca o solo é um mito, né, é um mito. Então, ele vai reter menos água, água que as matas nativas e consome bem menos água que uma plantação, então, de cana-de-açúcar, de café, de soja e também de arroz. Então, na verdade, o eucalipto, ele oferece algumas vantagens, né, ao solo, como permite que a água chegue mais rapidamente, né, por ter menos folhagem, permite também essa diminuição da evaporação para a atmosfera. E as suas raízes não ultrapassam 2,5 metros, portanto, não chegam aos lençóis freáticos. No entanto, pessoal, é um mito, mas, assim, deve-se atentar-se ao manejo correto, né, da cultura do eucalipto e a localidade, né, respeitando, então, as matas ciliares ao redor de nascentes e ao redor dos rios. Consumo hídrico, então, os estudos de consumo de água indicam que o eucalipto não consome mais água por unidade de biomassa produzida do que qualquer outra espécie vegetal. Então, assim, as informações acima mencionadas, né, e os inúmeros estudos experimentais mostram que o eucalipto ele não é um vilão em relação ao fluxo hídrico. E também muitas empresas têm se comprometido com esse monitoramento das bacias hidrográficas, né, para saber se essa disponibilidade da água dá condições para a produção florestal na região e se esse fluxo é suficiente, né, para atender as demais demandas, inclusive as ambientais, sociais, como preceitua, então, o conceito de manejo sustentável e de integridade, então, dos ecossistemas. Então, temos aqui uma tabela onde demonstra que o eucalipto, né, consome, então, de 800 a 1.200 milímetros de água por ano. Algumas referências utilizadas. É isso, obrigada. Tanicler, ótimo. Oi. Tá? Oi, muito obrigado pela sua apresentação. Excelente, agradecemos, viu? Depois você só envia a sua apresentação para os demais, tá bom? Ok. Obrigada, viu? Obrigada eu. Tchau. Tchau. Obrigado a você. Tchau.